Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhataya Tadvataya Namo Namaha. Dandavat Pranams a todos. Estamos em outro momento Braja. A gente que trabalha como editores voluntários da Braja Editora, a gente volta e meia conversa sobre a razão de existir de um projeto como a Braja Editora. Então eu vou contar uma história para vocês envolvendo a figura transcendental do nosso querido Srila Prabhupada para contextualizar isto aí. Srila Prabhupada, enquanto viajou por todo o Ocidente e também por vários países do Oriente, ele teve muitas experiências com os seus discípulos, naquela época ainda muito jovens. Certa vez, ele pediu a um discípulo que trouxesse um copo d'água para ele. E este discípulo ficou muito nervoso, porque ele precisaria sair do ambiente onde Srila Prabhupada estava hospedado e se encaminhar a um outro lugar dentro do complexo do templo para pegar este copo d'água para Srila Prabhupada. No caminho, ele teve muitas experiências no plano mental. Ele ficou pensando, de repente, eu devo trazer para ele, em vez de um simples copo d'água, eu devo trazer para ele um suco de abacaxi com hortelã. E depois ele pensou, não, acho que Prabhupada precisa mesmo de um copo de leite puro de vaca bem quente, com cúrcuma, mel, gengibre em pó. E ele foi pensando um monte de coisa. Ele passou por uma devota, ele pensou algumas coisas sobre a devota, e depois ele passou por um devoto, e também pensou uma série de coisas sobre o devoto. Um monte de coisas pipocavam na mente dele que não tinham a ver com o pedido original de Srila Prabhupada. Mas enfim, ele chegou, foi à cozinha onde havia uma fonte de água mineral, ele pegou o copo d'água e voltou pensando, mas será que é a melhor coisa para ele mesmo, o copo d'água? Enfim, ele ficava assim, confabulando consigo mesmo sobre isso, até que ele finalmente chegou à presença de Srila Prabhupada de novo e colocou o copo d'água de Srila Prabhupada na sua mesinha. Aí ele pensou assim, eu preciso contar para Srila Prabhupada essa experiência que eu acabo de ter. Eu fiquei muito confuso, querendo alterar o objeto do pedido do meu mestre espiritual, enfim, então eu quero revelar isso para ele, para ver como que ele reage. E ele contou para Srila Prabhupada tudo que ele passou no plano mental entre sair dos cômodos de Srila Prabhupada e voltar para os cômodos de Srila Prabhupada. Aí Srila Prabhupada deu um sorriso para ele e falou assim, você trouxe o copo d'água? E ele disse, sim, Prabhupada, com certeza, o senhor pode ver. E aí Srila Prabhupada deu um sorriso mais largo ainda e falou assim, então está tudo bem. Esta história tão simples deste intercâmbio entre um jovem discípulo de Srila Prabhupada e Srila Prabhupada nos demonstra o fato de que quando o Guru, o mestre espiritual autêntico, nos pede alguma coisa, nos orienta a fazer alguma coisa, ele está perfeitamente consciente de que é aquilo que ele quer, ou, em tantos outros casos, aquilo que deve ser feito para o bem do projeto Missão, do projeto Ashram. Então, eu conto essa história para vocês para fazer um paralelo entre os elementos da história e os elementos que envolvem a manutenção e o crescimento de um projeto como a Braja Editora. Srila Prabhupada, milhares e milhares de vezes, em palestras, em caminhadas, em conversas, ele falava, ou ele falou, do projeto editorial. Ele sempre
pediu aos devotos, sempre incitou os devotos e as devotas a produzir livros, o que inclui produzir a arte da capa, no caso das outras línguas que não o inglês, traduzir o texto para a outra língua, revisar o texto, qualificar o texto na língua destino da tradução, enfim, e distribuir esses livros, de maneira que o estoque de livros esteja sempre sendo renovado. Então, quando a gente conversa, nós aqui, os editores voluntários, entre nós, isso sempre vem, ou isso sempre se manifesta para nós como a grande conclusão. A grande conclusão é que o mestre espiritual sabe exatamente o que deve ser feito. E se ele quer um projeto editorial vibrante, com produção de livros em massa e distribuição de livros em massa, é justamente isto que nós devemos fazer. Porque, afinal de contas, como é que eu e todos nós entendemos o papel, a função do mestre espiritual? Essa é a grande pergunta. Então vou deixar vocês com esta pergunta. Inclusive, a Brade Editora disponibiliza vários textos em que os nossos queridos mestres espirituais vão falar justamente sobre isso. Quem é o mestre espiritual? Qual é a função do mestre espiritual? E o que nós devemos fazer para satisfazer o mestre espiritual? Vancha kalpa tarubhascha kripa sindhu bheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Dandavat pranam.